Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de maio. Seja muito bem-vindo, eu sou Dalton Vieira, analista CNPIT. Lembre-se, em qualquer momento dessa videoanálise, se ela estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço sua valiosa audiência e por prestigiar o meu trabalho. Aqui no canal você pode encontrar diversos vídeos de aprendizado que tendem a agregar valor ao seu conhecimento aí no mercado financeiro. Ibov no pregão de hoje, queda acentuada de 4,49%. Dessa máxima aqui até o ponto atual já é uma queda em torno de 13%. A volatilidade percentual nesse momento, considerando esse pregão, para o Ibovespa está em torno de 2,9%, ou seja, é uma queda realmente grande. O Ibov nesse momento apresenta ali um afastamento mais do que praticamente 3 vezes a sua volatilidade, ou seja, se a volatilidade está em torno de 2,9%, significa dizer que um afastamento do Ibovespa é praticamente 3, em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, é praticamente 3 vezes esse valor em relação à volatilidade. Então, 2,8 ali vezes a volatilidade média atual dos últimos 10 pregões, afastado da média móvel exponencial de 13 períodos. Isso significa o quê? Aumenta-se a chance de gerar repique de alta aí nos próximos pregões. Ah, Dalton, já vai subir no próximo pregão, o fundo está próximo? Isso a gente não tem como dizer. O que tem como dizer é que o cenário está bem esticado para baixo, pode esticar um pouco mais para baixo, mas é interessante para quem quer buscar uma compra para um repique de alta, aguardar algum repique de alta para saída, está interessante nesse sentido. Não necessariamente todos ativos, eu vou falar de alguns ativos. Inclusive hoje, no período da tarde, às 14h45, eu fiz uma live, uma entrada ao vivo durante o pregão e eu listei esses ativos mais esticados para baixo. Eu vou falar de alguns nesta videoanálise. Tá? Lembrando, dê um like nela se ela estiver sendo útil para você em qualquer momento da videoanálise, dê um like nela, já aí no YouTube. Agradeço aí imensamente por prestigiar o meu trabalho. Então, Ibovespa, se a gente olhar em termos de suporte no gráfico semanal, o suporte mais relevante para o Ibovespa está aqui na faixa nesse momento na faixa dos 75 mil a 74 mil pontos, o antigo topo anterior. Esse aqui já está trabalhando abaixo, mas vai continuar sendo válido até o fechamento dessa semana, ou seja, a gente pode ver o Ibovespa vir aqui e voltar para um fechamento até acima dos 77 mil pontos no decorrer dessa semana, lembrando uma semana mais curta. O fechamento do mês vai acontecer já na quarta-feira, dia 30, que dia 31 é feriado, e sexta-feira tem pregão no dia 1º. Depois desse nível que eu acabei de mencionar, o próximo suporte mais relevante para o índice está localizado na faixa dos 72.165 até os 70.824 pontos. Enfim, é um cenário mais esticado para baixo, a tendência de curto prazo e de médio prazo nesse momento estão alinhadas para baixo, mas com a possibilidade de se ter um repique de alta nessa faixa de pontos que o Ibovespa está chegando, com essa questão que eu acabei de mencionar de cenário mais esticado para baixo em relação à volatilidade e afastamento da média móvel exponencial de 13 períodos. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, ou seja, um giro financeiro mais baixo, mais fácil de se jogar o mercado para baixo, mas de qualquer forma temos aí esse cenário e alguns ativos podem trazer oportunidades a partir do próximo pregão, seja entrando da forma que eu mencionei ou através de um gráfico de menor periodicidade, por exemplo, 60 minutos, para se buscar a entrada ali através de um primeiro fundo no gráfico de 60 minutos após todo o movimento para baixo. Mas vamos aqui então, primeiramente aos futuros. Futuros G60, tendência totalmente de baixa, cenário mais esticado para baixo, essa última hora de pregão ainda vai esticando mais para baixo, ou seja, se continuar dessa forma, vai aumentando a chance do mercado até abrir com gap de baixa no próximo pregão. Mas o fato é que, proporcionando algum sinal de fundo aqui no G60 do mini índice ou no gráfico de 30 minutos, estabelecendo um sinal de movimento de subida no gráfico intraday, isso apoiaria um pouco mais buscar a operação na ponta compradora através de um gráfico de 5, 10 ou mesmo 15 minutos a partir do próximo pregão. Ou seja, enquanto estiver dentro desse movimento de baixa, ainda assim estudaríamos a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora de day trade. Mas o fato é que com o cenário mais esticado para baixo, a possibilidade de se ter um repique de alta, fica aí a possibilidade de se avaliar fundos ascendentes no gráfico de 10, 15 minutos, seria mais interessante, ou mesmo 5 minutos, apoiado ali por um gráfico de 30 minutos também, dentro de um movimento de subida. O mesmo para o dólar, só que o inverso, né? O dólar nesse momento apresentando uma alta expressiva de 2,4%. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência é de alta, o movimento está dentro de um movimento de subida,
movimento mais esticado para cima. Se a gente trouxer aqui, der um zoom menos, observando aqui em termos de resistência, o dólar tem essa resistência aqui que foi testada mais vezes. Eu vejo ela como mais relevante do que essa região aqui, ou seja, a região dos 3.752 a 3.762, essa região de 10 pontos, eu vejo como um patamar mais relevante de resistência do que essa máxima que o dólar atingiu na casa aqui dos 3.780. Então, dentro dessa faixa, se esticar para esse nível que eu acabei de mencionar e gerar alguma sinalização de topo no G60 ou no gráfico de 30 minutos, tende a gerar um cenário mais interessante para avaliar venda, por exemplo, de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, enfim, buscando ali atuar a favor de um novo movimento, um movimento de correção no gráfico desses tempos gráficos que eu acabei de mencionar, 60 e 30, um movimento de baixa, que seria uma correção no preço, ou o movimento lateral, que seria a correção no tempo, que é o pior movimento para quem opera contra a tendência do gráfico de maior periodicidade, que seria esse aqui, o gráfico de 60 minutos, que nesse momento apresenta uma tendência de alta. Então, esse seria o cenário atual. Dentro do que está acontecendo aqui, ainda fica mais para quê? Para buscar a operação na ponta compradora, principalmente se tiver aqui no gráfico de 10 minutos fundos ascendentes, fundo acima dos 3.728. Seria o cenário mais favorável ainda para buscar a operação na ponta compradora, mas ficando atento para a região de resistência que acabei de citar aqui. Depois disso, vamos para as ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 14,6%. Então, é um ativo bem esticado para baixo. Afastamento em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, nesse momento, é 3 vezes a volatilidade. E se a gente pegar aqui a volatilidade do momento é na faixa de 10%, ou seja, significa dizer que a Petro está ali em torno de 30% afastada dessa média móvel exponencial de 13 períodos. Então, um afastamento ali relevante que traz um espaço para se ter um repique de alta. É uma situação diferente, claro, teve um gap muito forte para baixo. Houve a possibilidade de se buscar a compra ali pelo G60 no primeiro momento aqui, que teria batido no objetivo. A outra alternativa teria sido no pregão de hoje, que teria acionado o stop da operação, com stop curto. Tá? E ainda para o próximo pregão, para quem quer trabalhar com compra justamente usando o stop, o G60 tende a ser um parâmetro para isso, ou seja, assim que quebrar essa sequência de máximas descendentes no G60, seria uma nova alternativa de se buscar compra em cima de Petro. Pelo gráfico diário, olhando para os próximos suportes, até é melhor olhar pelo semanal, o suporte mais relevante para Petro nesse momento ficaria aqui nesse fundo anterior no semanal, localizado na casa dos 14,92, enfim, número redondo dos R$15 a 14,92. Mas o ativo já invadiu uma região relevante de suporte ali na faixa anterior dos R$17, já está trabalhando abaixo desse patamar, está em 16,91. Mas esse suporte, como é um suporte do semanal, ele pode ser respeitado em termos de fechamento ao final dessa semana. A semana só está começando. Então existe a chance de gerar repique de alta. Para um repique de alta na Petro, pelo gráfico diário, o primeiro nível de resistência para o ativo fica aqui no fundo anterior, localizado na faixa dos R$18,48 até um patamar de R$18,74. Seria o primeiro nível de resistência para a Petro. O próximo nível é justamente a região do gap de baixa do pregão de hoje. Uma região aqui de R$19,20 até ali o fechamento do pregão anterior na faixa de R$19,80. Então são esses níveis de resistência que eu identifico como maior relevância para o ponto que encontramos, no que a Petro se encontra aqui nesse momento, em 16,91. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,8%, ela acionou a minha saída da ponta vendedora. Pelo gráfico de 60 minutos, o ativo, dentro do que eu tinha mencionado, ele terminou fechando acima da média móvel aqui exponencial de 13 períodos, e aí a saída aconteceu logo aqui, nessa região, um pouco acima aí do nosso preço de entrada, um stop parcial, o stop completo estava aqui nesse nível. Essa operação, deixa eu só colocar aqui os dados de encerramento da posição, só ajustando aqui na tela e ampliando um pouco mais aqui os dados na tela. A gente teve aqui nesse papel a saída com a perda aqui na Vale 3 de 1,07%, e isso representou aqui para a ação para a carteira, uma redução de 0,17% essa operação, ou seja, um stop parcial aí na operação da Vale 3. Então o ativo nesse momento ainda fica olhando para o gráfico diário, apontando com a chance maior de vir aqui mais para baixo.
A saída foi justamente, a entrada foi pelo G60 e a saída foi pelo G60. A perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 50,71, aumenta a chance da Vale ter um movimento um pouco maior para baixo, mas ela terminou desconfigurando a entrada a venda que eu fiz na ação, na expectativa de se ter um movimento um pouco mais forte para baixo, ela terminou não ganhando essa força. Para a ponta compradora, eu teria que voltar aqui alguma sinalização mais relevante para cima em termos de swing trade. Fechamento aí para cima dos 52,46 seria uma das alternativas de avaliar essa entrada em termos de swing trade na Vale 3. Mas enquanto isso não acontecer, segue dentro do movimento de baixa na ação. Depois disso, vamos falar aqui da TAE11, que é a Taesa, ativo que a gente tinha uma posição de venda com objetivo em 18,36. No início desse pregão, quando o ativo perdeu a mínima, essas mínimas aqui de 18,48 e 18,45, eu reposicionei o objetivo da operação para 18,19, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Esse objetivo ela atingiu no pregão de hoje. Esse objetivo, então, essa ação, a gente saiu com o lucro e trouxe um ganho nessa operação da TAE11, um ganho aqui de 4,76%, representando um crescimento de 0,76% no capital total. Então foi essa operação de venda na TAE11, operação de venda gerada aqui no decorrer desse pregão. O outro ativo que gerou entrada no pregão de hoje foi BBAS3. Na expectativa de pegar um repique de alta pelo gráfico de 60 minutos, eu recomendei a compra na superação da máxima desse candle. Por todos os critérios que eu já comentei ali em cima do Ibovespa, afastamento em relação à média, expectativa de pegar algum repique de alta, o ativo gerou a entrada, mas não conseguiu ganhar muita força para cima. Quando fez esse candle aqui, já gerou uma sinalização de perda de força nesse candle, reposicionei o stop primeiramente para esse ponto, o stop inicial era aqui, e depois do terceiro candle aqui, sem conseguir ganhar força ali em busca da média móvel exponencial de 3 períodos, o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle. Essa operação foi encerrada aí quando perdeu R$ 28,32. Essa operação então foi encerrada com a perda de 0,35%, uma redução de 0,04% do capital total, muito próximo do ponto de entrada. Continuará sendo um ativo que eu vou monitorar nessa possibilidade de voltar a buscar uma compra com a melhor relação risco-ganho, ou seja, com um stop mais curto pelo G60 e tentando pegar ali uma vez e meia ou duas vezes. Quanto mais esticado para baixo, tentar buscar uma melhor relação risco-ganho aqui para cima, em busca de uma média móvel exponencial de 13 períodos a partir do próximo pregão. A PTR4 também se encaixa nesse mesmo formato, né, que eu já comentei aqui em cima de PTR4. Ambev acionou a saída da nossa compra contra a tendência, que foi acionada aqui nesse pregão que gerou engolfo de alta, quando ela abriu o pregão de hoje já basicamente em cima do nosso ponto de stop. Então a saída foi no stop cheio dessa operação, no stop completo, no stop inicial dessa operação. Ela trouxe aqui essa operação, a perda da Ambev foi só localizando aqui o ponto da Ambev, a operação da Ambev, 2,22% de perda na operação, e isso representou uma redução de 0,49% do capital total. Então basicamente aqui esse foi o ganho quando deu certo, e esses aqui foram as perdas quando deram errado, nessas últimas operações aí que deram errado no mercado, ou seja, uma perda menor quando dá errado e buscando um ganho maior quando dá certo as operações. Seguindo aqui na ELET3, é outro ativo que está esticado para baixo. Então, um ativo que vem no momento com afastamento ali em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, em torno de 2,7 vezes a volatilidade do momento do papel. E a volatilidade percentual do momento é de 7,5%, 7,6%, considerando os últimos 10 pregões. Então o ativo também pode trazer aí a oportunidade de repique de alta, e o suporte mais relevante nesse momento para a ação, olhando para o semanal, região dos R$ 13,74 até a mínima aqui de 13,29. É uma região de fundo anterior no gráfico semanal. A mínima do pregão de hoje foi 13,81, já muito próximo dessa região que eu acabei de citar de suporte. Então, sinalização aqui também de repique de alta no próximo pregão, seja utilizando o G60, que tem um risco maior, mas a gente trabalha com stop menor. Mas a outra forma seria aguardar algum candle de recuperação no gráfico diário, algum candle sinalizando fundo, seja um padrão de reversão dos candles, martelo invertido, engolfo de alta, piercing, perfuração. Então seriam os
os padrões que podem acontecer aí para trazer oportunidade aguardando algum sinal pelo gráfico diário. Também isso pode acontecer pelo gráfico de 60 minutos. E por último aqui, no setor de siderurgia, eu já tinha falado na última videoanálise a Uzi Minas continua dentro desse radar, mas citando outro papel do setor, Goal 4, ativo bem esticado para baixo nesse momento, queda de 7,51% no pregão de hoje, em cima de um patamar de suporte aqui no gráfico diário. Pelo gráfico semanal, isso representa um fundo relevante lá na faixa de 6,59. Abaixo disso teria suporte aqui, vários toques justamente nessa região de 6,59, e a mínima aqui desse candle já seria na faixa de 6,39. Enfim, de 6,59 a 6,39, até um pouco mais abaixo, dependendo da sinalização que seja pelo gráfico diário ou gráfico 60 minutos, também apoiaria arriscar alguma operação na ponta compradora. Lembrando, quando opera contra a tendência, tem um risco maior, precisa ter um perfil um pouco mais arrojado, e é importante trabalhar com um stop nesse tipo de operação, a não ser que seja pensando uma operação para segurar um pouco mais de tempo e aguardando um repique de alta, sem considerar alguma sinalização de fundo, também é outra alternativa de entrada, vai depender do perfil de cada um. Mas o importante é sempre ter gestão de risco. Vai arriscar sem stop, não coloca uma parcela grande do seu capital nesse tipo de operação. Tá? Então vai, como eu disse, do perfil de cada um. Então é isso, amigos. Além desses destaques, no radar que eu fiz no período da tarde, eu listei mais ativos que estão esticados para baixo. Quem tiver interesse, basta acessar aí o canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, ou seja, youtube.com/Dalton Vieira Invest, se inscrever no canal e acessar aí as últimas interações ao vivo e também essa videoanálise aí que você pode assistir de imediato. Um grande abraço, um bom descanso e até o próximo pregão. Lembre-se de dar o like aí na videoanálise. Até mais, obrigado.